avançamos. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Agora são 5 da tarde. Saúde para você. Agora são 5 da tarde, mais 34 minutos. Estamos de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias. E vamos à nossa entrevista, né? Vamos falar sobre o Outubro Rosa, Gessilene. É verdade. Começa amanhã o lançamento, inclusive na capital, em alguns municípios do interior. A maioria já aderiu a esta campanha importante, porque a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, José de Alencar, para o Brasil são de 59.700 novos casos de câncer de mama no ano de 2019. Aqui no Amazonas, a estimativa é de 420 casos novos. Já está aqui nos nossos estúdios a mastologista da Sensumed Oncologia, Adriana Lima. Oi, Adriana, bem-vinda. Ela que já está a caráter toda de rosa, simbolizando essa campanha importante. Olá, ouvinte da Rádio Rio Mar, olá todo mundo que está aí me ouvindo, e a gente está aqui para realmente falar, mês que vem, amanhã, né, estamos iniciando a campanha do Outubro Rosa, e eu estou a caráter justamente para isso, para lembrar e conscientizar as mulheres a procurarem ajuda, a se conscientizar pela importância do mês, para o alerta ao câncer de mama. Eu sempre falo assim, que aquele mês, o outubro, não deve ser a conscientização somente nesse mês de outubro. É o ano inteiro, né? Uma educação permanente, um autoexame permanente, uma procura a consulta médica permanente, que seja em qualquer mês, em qualquer dia do ano. E aí a gente começa falando sobre o fato de o câncer de mama ser o segundo mais frequente aqui na região norte. Relativamente, ele é raro entre os 35 anos, mas eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessa situação. De repente, alguém na família já teve câncer, é preciso ficar alerta também. Sim, hoje, como é o segundo caso maior morte no Amazonas de câncer de mama, né? Nós temos em torno de 420 casos no ano, e em torno dessas mulheres, a maioria está entre 50 e 60 anos. Mas eu tenho um paciente de 27 anos. É raro? É raro, mas existe. Então, o que eu sempre falo para meus pacientes, procure ajuda quando houver alguma alteração. E aí, quanto mais precocemente nós diagnosticarmos, mais fácil é a cura dessa paciente, maior a chance de ser tratada e curada. Hoje, o câncer de mama, a gente não tem nada que seja prevenível especificamente. Por quê? Nós temos como detectar precocemente com exames de imagem, seja mamografia, uma ultrassom, ou no autoexame, que ajuda muito. Hoje, metade ou 50% a 60% das pacientes que descobrem um câncer de mama, elas observaram no autoexame, se olhando, se palpando, conhecendo o seu corpo. E hoje o Ministério da Saúde, ele até meio que, ele não preconiza o autoexame como principal método, né, para a detecção precoce. Tudo bem, mas para a nossa região do Amazonas, que nós não temos estradas, nós temos estradas, nossas estradas são os rios. Muitos pacientes do interior não têm acesso à mamografia, não têm acesso, às vezes, à ultrassom. Então, qual é o único exame que ela tem? É o autoexame. Se ela se tocar, se ela se observar, se ela conhecer seu corpo e avaliar que tem alguma coisa errada acontecendo, ela vai procurar ajuda. Então, é o único método que nós temos lá no interior do Amazonas, né? Na capital, a gente tem acesso mais à mamografia. Temos várias clínicas particulares que fazem várias campanhas diminuindo o preço. Temos hospitais públicos aumentando essa demanda de atendimento, as carretas das mulheres que estão por aí. Então, nós temos alguns outros métodos, um acesso mais fácil na capital, mas no interior não temos. Então, o autoexame ele é importante para isso. E, doutora Adriana, a gente falou do autoexame, mas quais são os sintomas, né? O que a mulher deve perceber? Sintomas, o caroço, como que é? É assim, eu sempre falo assim, a paciente tem que se autoconhecer. O que ela tem que se autoconhecer? Se olhar no espelho. Isso não tem uma determinada hora específica do dia ou do mês que tem que ser feito. É no horário que ela achar que seja mais confortável. Olhar o espelho, ao trocar de roupa, no casamento, às vezes o marido observa, né? Ele olha que tem alguma coisa que está errado. E aí, olhar o quê? A coloração da mama, a textura da pele, alterações na pele.
no mamilo, se o mamilo foi mais para dentro, se ele ficou mais para um lado, para o outro, retraído, que nós falamos, se há alguma saída de secreção nesse mamilo, se a secreção, dependendo da cor, ela é um alto risco, como uma secreção sanguinolenta, uma secreção mais escura. E o propriamente dito, o caroço, né? O nódulo de mama, que é o que é mais encontrado e a maior queixa das mulheres. Palpou um caroço, aí ela é um sinal de alerta. Mas todos esses outros que eu falei são sinais de alerta que nós precisamos procurar ajuda num profissional de saúde qualificado. Dentre esses sintomas, tem algum que cause dor, que cause desconforto? Sim, a dor, ela é muito inespecífica. Eu sempre falo assim, a dor, ela é a causa de um câncer, ela causa um câncer? Nem sempre. A maioria das dores mamárias são dores benignas, que nós chamamos de mastalgia. Essa mastalgia, ela pode acontecer naquele período menstrual, que é muito mais comum, mas também fora do período menstrual, que pode acontecer em pontada, em fisgada, se pacientes chegam com essas queixas. Porém, também pode ser um sintoma de um câncer de mama. Então, sempre que acontecer alguma coisa, ficou diferente, achou, está na dúvida, procura ajuda. Porque pode ser uma coisa do bem ou não. E quanto mais cedo nós diagnosticarmos, maior essa chance da paciente ser tratada e curada. Nós estamos conversando com a mastologista da Sensumed Oncologia, Adriana Lima. Doutora, agora, amanhã inicia o Outubro Rosa, mês marcado por ações que conscientizam a sociedade sobre a doença. Agora, qual é a melhor forma de prevenção, doutora? Melhor forma de prevenção chama-se mamografia. Hoje é o melhor método que nós temos. Por quê? Porque ele detecta tumores milimétricos, tumores de menores de 2 milímetros. Então, são tumores que impossíveis de serem palpados. Então, eu tenho um exame para ser feito, faça a mamografia. Quando deve ser feito? A partir de 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda mamografia a partir dos 40 anos em qualquer mulher. E, principalmente, mulheres que possuem prótese mamárias. Muitas dizem, meu Deus, eu tenho prótese e não posso fazer mamografia. Não, elas também devem ser feitas. A ultrassom, a ressonância magnética de mama, elas são exames complementares. Então, ou seja, o primeiro exame chama-se mamografia. A ultrassom e a ressonância magnética são complementares ao primeiro exame. Agora, essa questão da idade também, um histórico familiar, ele diminui essa margem etária, né? Sim, a sociedade também preconiza mulheres que têm alguma história familiar de câncer de mama, 10 anos antes, aqueles parentes de primeiro grau, que são a mãe, irmã ou filha, deve começar o início desse diagnóstico. Ou seja, uma paciente que teve câncer, a mãe com 45 anos teve câncer de mama. Então, 10 anos antes, a partir de 35 anos, essa filha ou a irmã precisa ser rastreada. Gostaria que a senhora falasse sobre essa campanha permanente e sobre oficinas que a própria Sensumed vai fazer também durante esse mês, pensando no Outubro Rosa. Sim, na verdade, essas oficinas, elas acontecem. Hoje nós estamos com um projeto que já está em andamento, já está em ação desde fevereiro. Por quê? A gente tem que lembrar também que o Outubro Rosa não é só conscientização sobre o câncer de mama, é também sobre o câncer de colo de útero. E o Amazonas, ele é pioneiro no Brasil em relação ao câncer. Por quê? Em torno de 840 casos por ano acontece só no Amazonas por câncer de colo de útero. E em relação ao câncer de mama, é metade, 420 em torno disso. E aí a Sensumed fez o quê? Gente, como eu falei, o outubro é só para lembrar, mas tem que ser uma campanha permanente. Nós temos alta números de mulheres morrendo todos os dias por câncer de colo de útero. E o que a Sensumed fez? Vamos fazer uma campanha em que conscientiza essa mulher todo mês, todo dia, independente da campanha, independente do Outubro Rosa. E aí ela convida essas mulheres a irem lá. São campanhas de informações com mastologistas, com oncologistas, com radiologistas também, radioterapeutas, fisioterapeutas, tem yoga, tem consultoras de beleza, tem psicólogos. Para quê? Para chamar a atenção dessas mulheres, né? Então, o câncer de mama tem que ser olhado, tem que ser diagnosticado precocemente, mas também o câncer de colo de útero, não podemos esquecer. E, doutora Adriana, qual a importância dos exames periódicos quando o assunto é o câncer de colo de útero? Até porque o
preventivo é uma arma muito importante nessa Sim, questão. hoje o câncer de colo de útero é um dos poucos cânceres que nós temos a prevenção. Nós temos armas que previnem, sim, como a vacina contra o HPV, o uso de preservativo, e o exame Papa Nicolau ou preventivo que nós chamamos. Esse exame ele detecta células de lesões precursoras do câncer de colo de útero, ou seja, lesões que podem ser tratadas clinicamente com medicação, às vezes com outras biópsias, com outras coisas. Então, são armas simples. É um exame indolor e barato de ser feito. É constrangedor para muitas mulheres? Sim, mas é importante. Eu sempre falo, dê chance à sua vida. Então, você tem uma arma que pode diagnosticar e ser tratada. Então, prevenir. Nós temos como prevenir o câncer de colo de útero. E aí, o preventivo, ele tem qualquer lugar fácil pode ser feito e realizado e não precisa de muita coisa. É um exame barato, de baixo custo e que tem alta chance de detectar precocemente o câncer de colo de útero. Gostaria só que a senhora esclarecesse também se há alguma correlação entre o câncer de mama com o câncer de colo de útero, até porque muitas mulheres que têm câncer de mama acabam também detectando o câncer de colo de útero. Não, essa relação não há. Não Há relação câncer de mama e câncer de ovário, que é uma outra coisa. O câncer de colo de útero, muitos pacientes, os dois são cânceres que não são indolor, na maioria das suas vezes, quando elas começam a sentir alguma coisa, perceber alguma coisa diferente, já tem alteração, às vezes câncer bem avançado, né? E aí não tem essa relação. Mas o que acontece? A paciente vai lá no consultório, eu quero coletar o preventivo. Aí o médico vai examina a sua mama e aí acha alguma coisa. E aí vai que é um câncer também de mama, né? Então, às vezes, é a oportunidade. Sempre falo assim, o paciente chegou, procurou ajuda, é a oportunidade que você tem que ter. Então, às vezes, aquela única chance de você solicitar um exame, fazer um exame daquela paciente e diagnosticar um câncer. Bom, nós conversamos com a mastologista da Sensomed Oncologia, Adriana Lima. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Tenha uma ótima semana. Para nós, muito obrigada e não esqueçam, faça seu autoexame todos os dias, ou quando se sentir confortável, e procure ajuda, faça sua mamografia, seu preventivo. Vamos diminuir essa incidência de câncer de mama e câncer de colo de útero no nosso estado. Muito obrigada e até a próxima. Jornalismo com credibilidade. Análise política. Padre Gilberto Sena, direto de Santarém, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, traz a sua análise agora. Boa tarde, Gessilene. Boa tarde, você ouvinte.